Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um exemplo de execução do teste de Kruskal-Wallis, utilizando o SPSS. E o cenário é: será que a confiança em conseguir amamentar o futuro bebê influencia a ansiedade pré-natal das mulheres grávidas? Aqui existem duas situações. Por um lado, a ansiedade pré-natal que as mulheres sentem por estar grávidas, e por outro lado, os diferentes níveis de confiança que elas têm. Há quem não tenha confiança nenhuma em que vai conseguir amamentar, já desistiu dessa tarefa. Há quem ache que sim, mas parcialmente, tem algumas reservas. E quem acha que tem confiança plena, que acha que vai conseguir fazer bem essa tarefa e vai conseguir amamentar corretamente o seu bebê. E o que se pretende saber é se essa confiança influencia ou não o nível de ansiedade que a mulher sente ao longo da gravidez. Daí que este teste de Kruskal-Wallis aplica-se quando se quer comparar uma variável numérica em 3 ou mais grupos de sujeitos, como é o caso, aqui são 3. Ou seja, é uma alternativa não paramétrica ao teste da ANOVA unifatorial, que já foi visto noutros screencasts. Entrando no diagrama da estatística inferencial e identificando as variáveis em questão, na nossa base de dados, a primeira delas surge aqui, chama-se Só Mama Antes e tem como descrição: com aquilo que sabe, acha-se capaz de sozinha amamentar o seu bebê? E as opções de resposta são as tais 3 referidas há pouco. Não, sim, mas não sei se será da forma mais correta, e sim, e creio que será da forma mais correta. Aqui estão os 3 grupos e esta variável é ordinal, mas está a ser utilizada como sendo nominal. Vai separar as mulheres em 3 grupos. A outra variável é o score da ansiedade específica da gravidez antes do ensino, que é uma variável escalar e que varia de 4 a 20 pontos. Como se vê aqui, os valores de algumas das mulheres é a variável numérica que se vai comparar naqueles 3 grupos. Daí que já sabemos quais as variáveis e de que tipo são. Uma é escalar e a outra é ordinal, mas é como se fosse nominal. Há apenas uma variável em questão? Não, há 2. Se há mais que 2, também não. Se essas 2 são qualitativas, apenas a confiança em amamentar, por isso não. Se essas 2 são escalares, apenas a ansiedade pré-natal, por isso não também. E se a variável qualitativa, que neste caso é a confiança em amamentar, tem apenas 2 opções de resposta. Tem 3 opções, o não, o sim parcial e o sim total, pelo que a resposta também é não neste último diagrama. E entramos no mapa final, onde a primeira pergunta é se a variável dependente, que neste caso é a ansiedade pré-natal, se é escalar. Já vemos que sim, mas se é simétrica nos 3 ou mais grupos de sujeitos, neste caso são 3. A simetria está documentada num outro screencast. Neste caso eu vou executar sem grandes explicações, verificar a simetria, o que se consegue no comando Analyze Estatísticas Descritivas a explorar. Vou clicar com o botão direito do rato numa variável para exibir os seus nomes e vou então escolher o Só Mama Antes, que é a que divide em grupos, e vou passá-la para a caixa de baixo, as qualitativas sempre para baixo, e vou escolher a ansiedade pré-natal quantitativa sempre para cima. Fazer OK e vai-me surgir numa nova janela de output o resultado do que eu acabei de pedir. Primeiro, constatar que os grupos são constituídos por 11 mulheres, quem não se sente capaz, 28, quem tem confiança parcial, e 11, quem tem confiança total em conseguir amamentar. Os 3 grupos são pequenas amostras, inferiores a 30 sujeitos, e, olhando então para a simetria da ansiedade pré-natal em cada um desses 3 grupos, dividindo o coeficiente da simetria pelo seu erro padrão, nós vemos que, neste caso, 0,8 dividido por 0,6 não ultrapassa o 2 em valor absoluto, simétrica. No caso do sim parcial, 0,5, 0,4 também não ultrapassa o 2. E no caso do sim total, 0,5, 0,6 também não. Pelo que se conclui que a ansiedade pré-natal é simétrica nos 3 grupos. Sim. Algum dos 3 grupos tem menos que 30 sujeitos? Já vemos que os 3 tinham. Sim. Pelo que é necessário testar a normalidade dessa variável, neste caso a ansiedade pré-natal, nos 3 grupos. Há um vídeo que explica detalhadamente como se faz isso. Eu aqui vou fazê-lo de imediato. E é também no mesmo caminho, no Explore, só terei que vir aqui ao botão Plots e ligar a normalidade. E vai-me ser gerado um novo output, e aqui nos testes de normalidade, utilizando o de Shapiro-Wilk, eu vejo que há aqui um valor de prova, que é o do segundo grupo, o sim parcial, que é de apenas 3,8%, ou seja, menor que 5%, que é o critério de rejeição, pelo que se rejeita a hipótese nula, que diz que a ansiedade pré-natal segue a distribuição normal neste grupo de mulheres. Basta um grupo não seguir a normalidade para nós não podermos avançar, e aqui a pergunta é: a variável é normal nos 3 grupos? Não, pelo que terei que fazer o teste de Kruskal-Wallis. Tratando-se de um teste, aqui está o cenário de novo, o primeiro passo consiste em escrever as hipóteses, e a hipótese nula assume sempre que não há relação entre as variáveis. Neste caso, refere que as grávidas sentem a mesma ansiedade, quer tenham plena confiança em conseguir amamentar, quer tenham confiança parcial ou quer não tenham confiança nenhuma.
A hipótese alternativa diz que há pelo menos um desses 3 grupos que sente uma ansiedade pré-natal diferente dos outros 2. Basta um deles ser diferente para se rejeitar a hipótese nula. Não é necessário serem os 3 diferentes entre si. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que está disponível neste caminho e que eu vou executar, não sem antes fechar este RAM. Menu Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues e K Independent Samples, que significa 3 ou mais, amostras independentes. De novo, com o botão direito, vou exibir nomes e vou continuar a seguir os passos do guião. Passar a variável dependente, que neste caso é o score de ansiedade, para o campo de cima. As quantitativas são sempre para cima em qualquer procedimento no SPSS. Score para cima. E passar a variável independente, a qualitativa, para a caixa de agrupamento, portanto, para baixo. O só mama antes vai para a variável de agrupamento. E surgem 2 pontos de interrogação, porque é necessário identificar a amplitude, os limites, que neste caso vão de 1 até 3, em que 1 significa que não tem confiança nenhuma e o 3 que tem confiança plena. Então é isso que eu tenho que definir aqui, que eu quero comparar desde o grupo 1 até o grupo 3 e continuar. Finalmente, manter ligado a opção Kruskal-Wallis, que já está, e imprimir o botão OK para aparecer o resultado do teste, que está aqui projetado e está aqui também no SPSS. Vou utilizar a projeção e na primeira tabela aparecem as ordenações médias, min-rank, onde eu vejo que efetivamente há diferenças nos 3 grupos. Agora a questão é, serão essas diferenças relevantes ou desprezáveis? Para isso temos que olhar para a segunda tabela e para o respectivo valor de prova, que está aqui assinalado a vermelho, e o terceiro passo é identificá-lo, comparar com os 5% e decidir aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Neste caso, este valor, que corresponde a 1,5%, é menor que os 5% habituais, pelo que a probabilidade da hipótese nula acontecer é tão pequena quanto isto, eu vou rejeitá-la. E rejeitar a hipótese nula significa que a ansiedade não é a mesma nos 3 grupos. Quer dizer que há pelo menos um grupo que tem um valor significativamente diferente dos outros 2. É claro que, olhando aqui para a tabela das ordenações médias, eu já consigo dizer que há diferenças significativas entre o não e o sim, porque é a diferença maior, 34 para 16. Agora a questão é, será que também há diferenças entre o 16 e o 25? E entre o 34 e o 25? Para responder a isso, terei que fazer comparações 2 a 2, porque aqui temos 3 grupos, portanto tenho que comparar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro, para ver se em algum deles existem essas diferenças significativas. Por outras palavras, há aqui um passo intermédio entre o terceiro e o quarto, que é concluir, em que eu vou ter que comparar 2 a 2. E como agora só tenho 2 grupos, já não preciso de usar o Kruskal-Wallis, mas sim os testes que permitem comparar uma variável numérica em 2 grupos de sujeitos, que são o teste T-Student para 2 amostras independentes, se houver normalidade e simetria, ou o teste Wood-Mann-Whitney, caso esses pressupostos não se verifiquem. Já existem vídeos que documentam isso. Convém só salientar aqui uma questão, que é a correção de Bonferroni, porque eu nesses novos testes que vou fazer, que comparam 2 a 2, não posso continuar a usar um critério de rejeição de 5% no terceiro passo. Tenho que utilizar um critério menor, porque se eu usar 5% no primeiro, mais 5% no segundo, mais 5% no terceiro, no limite terei um erro de 15%, que não é aquilo a que eu me propus. Eu quero limitar o meu erro a 5%. Então, Bonferroni introduziu esta correção, que consiste em dividir a significância desejada pelo número de testes que se vão fazer, que neste caso são 3, e este passa a ser o meu novo critério de rejeição. E é contra isto que eu vou comparar os valores de prova dos testes que irei fazer de seguida. Fazendo então esses testes, eu não vou documentá-los passo a passo, porque já estão noutros vídeos. Aqui já estão os resultados finais. E, no caso de comparar o grupo 1, que era quem não se sentia capaz de amamentar, com o grupo 2, que é o parcial, o talvez, através do teste Mann-Whitney, porque não havia simetria, chegou-se a este valor de prova, 0,131, que como é maior que o tal valor de 5% a dividir por 3, leva a não rejeitar a hipótese nula, porque a sua probabilidade é grande. Comparar o grupo 2, o talvez, com o grupo 3, que é o sim, tem confiança plena, também me dá um valor de prova de 8,1%, bem maior do que o critério de rejeição, logo não rejeito a hipótese nula e também utilizei o teste Mann-Whitney. Finalmente, comparar o grupo 1, quem não se sente capaz, com o grupo 3, que se sente plenamente capaz, deu-me um valor de prova muito pequeno, uma milésima, que é menor do que o critério de rejeição, pelo que me leva a rejeitar a hipótese nula. Em suma, efetivamente a diferença que existe significativa aí entre o 34 e o 16, grupo 1 e grupo 3. E entre o 34 e o 25 há diferenças na amostra, mas não são assim tão grandes. E entre o 25 e o 16 também houve diferenças na amostra, mas não são assim tão grandes que levem a ser generalizadas à população. Pelo que só me resta concluir, dizendo que há evidência estatística suficiente para afirmar que a ansiedade destas grávidas, em termos de confiança em amamentar, é diferente umas das outras, na população de onde elas saíram. E neste caso, as que têm uma confiança plena que vão conseguir amamentar são as que têm menos ansiedade de todas, as ordenações médias 16-23.
enquanto que as que não se acham capazes de conseguir amamentar têm as ordenações maiores, 34,09. E essa diferença dos 16 para os 34 foi considerada estatisticamente significativa. Neste gráfico que descreve o score da ansiedade em cada um dos 3 grupos, vê-se que essa ansiedade vai decrescendo. Efetivamente, este gráfico está praticamente todo abaixo daquele. Ou seja, praticamente todas as mulheres que se acham capazes de amamentar têm menos ansiedade do que todas as mulheres que não se acham capazes de amamentar. E resta situar este vídeo no contexto de todos os screencasts do curso. Estamos na última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica, e realizamos tanto a análise de dados, quando fizemos o teste com os Kaolis, como a interpretação dos resultados ao olhar para o seu valor de prova e ao concluir que havia um grupo de mulheres que sentia menos ansiedade do que o outro, aquelas que achavam que iam conseguir amamentar o futuro bebê.